Começando então a parte 4 da progressão geométrica, que se refere à soma de finitos termos de uma PG. Então eu vou usar aqui as mesmas sequências que eu já havia usado nos vídeos anteriores para a gente tentar encontrar uma maneira de somar elas. Vamos pegar essa primeira. Se tentar fazer como lá na PA, que eu pegava o primeiro e o último e somo dá 164. O segundo e o penúltimo eu somo e dá 60, o do meio é 18. Eu não consigo encontrar uma relação direta entre eles que possa me dar uma lógica, eu até consigo somar tudo e chegar em 242. Mas não dá para arrumar aqui um truque como eu encontrei lá na PA. Vamos tentar na segunda. A segunda é uma progressão oscilante, aquela em que o sinal altera em cada termo, porque a razão é negativa. Então vamos tentar pegar aqui. Ó. O primeiro com o sexto termo é menos 31. O segundo com o quinto termo é 14. E o do meio, desculpe, os dois do meio aqui vai dar menos 4. Quando eu tentar somar isso, eu chego no menos 21, mas eu também não tenho uma lógica que persista em cada termo. E a mesma coisa vai acontecer nessa progressão decrescente aqui. Se eu somar todos esses termos, por exemplo, 729 com mais 9, que é 738, o 243 mais 27, que é 270, e somar com esse 81, eu chego em 1089. Mas eu não consigo fazer isso usando um truque. Então, vamos ter que estudar um pouco mais a fundo a partir de agora. Então vamos pensar uma coisa. A soma de finitos termos é o A1 mais A2 mais A3 mais A4 e assim vai até o AN. Mas o que foi dito para vocês lá na primeira parte, quando se referia ao termo geral? Que um AN qualquer ele é sempre o A1 vezes o Q elevado na N menos 1. Então eu vou pegar cada um desses A2, A3 e até o AN e eu vou reescrever com essa cara. Vai ficar bem esquisito, parece que está ficando mais difícil, até apavora um pouco, mas não é o caso. Então, como eu não estou afim de assustar ninguém, vamos usar um truquezinho. Então, pegar essa sequência aí. 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo. Se vocês quiserem pensar, na verdade, esse 1 poderia ser simplesmente um x elevado a zero que está aqui. Eu posso fazer uma coisa. Se eu multiplicar tudo isso por 1 menos x, o que vai acontecer é isso. Ó. Eu vou pegar 1 vezes 1 dá 1, 1 com menos x é menos x, e depois vou fazer o x vezes 1 menos x. Vai ficar x menos x quadrado. O x ao quadrado vezes 1 menos x vai ficar x ao quadrado menos x ao cubo, e assim vai. Pessoal, quando eu terminar de fazer isso, percebam o seguinte, ó, eu corto vários termos. Eu só não corto nem o primeiro e nem o último termo, porque eu não vou ter nenhum igual a ele, porém com o sinal trocado. Então, quando eu pegar toda essa sequência, onde eu vou simplesmente aumentando um grau em cada termo e multiplico por 1 menos x, a resposta vai ser 1 menos x elevado ao grau uma unidade maior do que eu tinha anteriormente. Então, utilizando essa mesma ideia aqui para a soma de finitos termos, eu vou pegar esse Sn igual a 1 mais A1Q mais A1Q quadrado, por enquanto não está muito legal. Eu vou botar esse A1 que eu estou vendo em todos os termos aqui em evidência, e ele vai ficar com essa cara. Agora, quando olhar para cá, está bem parecido com aquela sequência anterior. Então, qual é o truque que eu vou usar? Eu vou multiplicar dos dois lados pela mesma coisa, porque eu só posso multiplicar se eu fizer a mesma coisa dos dois lados em uma equação. Eu não posso simplesmente multiplicar por 2 um lado e o outro não. Quando eu fizer essa operação, o que vai acontecer? De um lado vai ficar 1 menos q, que multiplica a soma, e do outro lado, ó,
todo aquele produto 1 mais q quadrado mais q ao cubo e assim vai vezes 1 menos q, vira simplesmente 1 menos q na n. E que se eu pegar essa soma e isolar, vai ficar com essa cara aqui. A1 que multiplica 1 menos q na n, dividido por 1 menos q. A diferença é que geralmente nos livros didáticos é invertida a posição tanto do de cima quanto do de baixo, e esta é a fórmula que, se alguém procurar na internet alguma coisa, vai encontrar. Pode ver só que o q na n e o 1 e o q e o 1 de baixo estão invertidos e com sinais trocados. O resultado é exatamente o mesmo, e essa que é a formulazinha da soma de finitos termos de uma progressão geométrica. Então eu vou somar aquelas sequências com as quais eu comecei esse vídeo, mas agora utilizando a fórmula. O que eu preciso? Vamos lembrar. A fórmula tem essa cara aqui. Sn é igual a 1, que multiplica q na n menos 1 sobre q menos 1. Então eu preciso descobrir o primeiro termo da progressão, que é só olhar, que é o 2. Eu preciso descobrir a razão, que é 3, já que a cada termo aqui, ó, eu estou multiplicando por 3, como foi visto lá no primeiro vídeo, e eu preciso ver a quantidade de termos que eu quero somar, que neste caso é 5. Então, abrindo o nosso quadro negro aqui, como é que vai ficar a soma dos 5 termos? Vai ser o primeiro termo multiplicado pela razão elevado à quantidade de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. O que isso aqui vai dar? 2 vezes 3 na quinta potência é 243, menos 1, dividido por 3 menos 1, que é 2. Ó. Esse 2 eu posso cortar, então vai ficar simplesmente 242. Então, essa primeira aqui, a soma dos 5 termos é 242. Se eu for pegar a segunda, mesma coisa que eu preciso analisar. O primeiro termo vale 1, a razão nesse caso aqui é menos 2, e a quantidade de termos que eu vou somar é 6. Então, vamos voltar lá para o quadro negro e vamos dar uma olhada. Nesse caso aqui, eu vou somar 6 termos. Eu sei que o primeiro termo vale 1, eu sei que a razão é menos 2, como são 6 termos eu vou levar na 6, vou retirar uma unidade e vou dividir pela razão menos 1. Então, isto aqui vai dar 1, que depois eu posso até tirar, porque já que eu não preciso multiplicar por 1. Menos 2 na sexta potência é 64, menos 1, e menos 2 menos 1 é menos 3. Portanto, eu vou dividir 63 por menos 3, e o que eu descubro? Que a soma desses 6 termos é menos 21, como a gente já havia calculado antes até. E a terceira, então, 729 mais 243 mais 81 mais 27 mais 9. O primeiro termo é 729, a razão é 1/3 e a quantidade de termos que eu vou somar vai ser 5. Por que a razão é 1/3? Lembre, eu estou sempre dividindo por 3, mas eu sempre tenho que colocar isso como multiplicação. Então vamos lembrar, quando eu vou pegar um número e dividir por 3, é a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar por 1/3. Essa conta por causa da fração, ela fica um pouquinho mais chata, mas não quer dizer que não seja possível de fazer. Então vamos somar 5 termos. Eu sei que o primeiro é 729. Eu quero fazer agora a razão, que é 1/3 elevado na quinta potência, menos 1, e eu vou dividir isso por 1/3 menos 1. Então, a soma desses 5 vai ser 729. 1/3 elevado na quinta potência é 1 sobre 243, menos 1, dividido por 1 menos 1/3, que é menos 2/3. Então, a soma dos 5 primeiros vai ser 729, 1 sobre 243 menos 1. Para quem não lembra, ó, faz o MMC,
que é 243, o de cima não se altera, já que o denominador é o mesmo, e vamos lá. 243 dividido por 1 dá 243, vezes menos 1, menos 243. E embaixo segue o menos 2/3. Então vai ficar 729, em cima vai ficar menos 242, 243 avos, embaixo menos 2/3. Tem um negativo em cima e um negativo embaixo, já posso ignorar esses sinais. Então, eu vou pegar o 729 e vou simplificar com o 243 para facilitar um pouco a minha vida. Então, em cima vai ficar 3 vezes 242 e embaixo vai ficar 2/3. Mas que eu já vou fazer o seguinte, ó. Como é que eu divido frações? Eu pego a de cima e multiplico pela de baixo invertida. Então, agora eu posso cortar esse 242 com esse 2. Então, vai ficar 3 vezes 121 vezes 3, que é 9 vezes 121, que é o 1089, que a gente já havia encontrado antes. Então, fica aqui as 3 respostas já. Vamos olhar um outro exemplo, porque agora eu preciso do quê? Preciso da quantidade de termos, preciso a razão e preciso a 1. Eu não dei quase nada disso aqui para vocês, eu só falei a quantidade de termos que eu quero somar. Como é que eu posso me virar quanto a isso? Primeira coisa, vamos anotar o que foi dado. Foi dado que o quarto termo é 250, o sexto termo é 6.250. Vamos escrever um em relação ao outro. O sexto termo, como vocês viram lá no termo geral no primeiro vídeo, é a mesma coisa que pegar o quarto termo e multiplicar a razão 2 vezes. Então agora vamos substituir esses valores. 6.250 é igual a 250 vezes a razão ao quadrado, já corto o zero para facilitar. E o que eu tenho? Que a razão ao quadrado é 605 sobre 25, que é o próprio 25. Ou seja, a minha razão ao quadrado é 25, o que me faz calcular que a razão é menos 5 ou 5. Só que é dito que a PG é crescente, então eu elimino esse menos 5 e eu já tenho a razão. Então agora eu vou atrás de saber qual é o primeiro termo, que fica fácil se eu já sei a razão em um outro termo qualquer. Eu sei que o quarto termo certamente é o primeiro, 4 menos 1, razão ao cubo. Então, substituindo esses valores que eu tenho, 250 é igual ao primeiro termo vezes o 5 ao cubo. Ou seja, o quarto termo é igual a 125 vezes o meu A1, e, portanto, o meu A1 é 250 dividido por 125, que dá 2. Então, agora fazer a soma fica simples. Ó. Eu vou somar os 7 primeiros termos. Eu sei que o meu primeiro termo vale 2, a minha razão vale 5, são 7 os termos que eu vou somar, menos 1 dividido por 5 menos 1. Então, isso aqui vai ficar 2. 5 elevado na sétima potência, eu não vou fazer toda a conta aqui, mas já vou colocar direto, que é 78.125, menos 1, dividido por 5 menos 1, que é 4. Eu posso simplificar o 2 com esse 4, e ao mesmo tempo, já em parênteses, posso fazer aquela subtração. Então, vai ficar 78.124 sobre 2, o que vai resultar em 39.062. Essa é a soma, a progressão em si é essa que acabou de aparecer aqui embaixo. Agora, vamos imaginar que ao invés disso a gente tivesse usado aquela razão menos 5, se não tivesse a informação que é crescente. O que iria acontecer? Iria acabar ficando 2, menos 10, 50, menos 250, 1.250, menos 6.250 e 31.250. Qual seria essa soma sem precisar fazer toda ela? O resultado, 26.042. Então, um exercício aí para
finalizar, até vocês partirem para o próximo vídeo, é encontrar esse resultado, só lembrando de trocar a razão para -5, ok? Então, até breve.